Olá amigos, todos aí bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Ensaio Direto. E antes de começarmos, eu quero pedir para que você possa estar ativando o sininho, fazendo a inscrição no canal, deixando o seu like, agradecendo a todos que têm assistido os vídeos, têm compartilhado aí, têm ajudado com que nosso canal venha a ser divulgado e os assuntos que sejam tratados aqui possam chegar ao maior número de pessoas. Fim de semana agitado no Planalto, eles têm sido mais um fim de semana de muitos fins de semana agitados. As capas de jornais aí não tem espaço para estampar tantas manchetes, né? Vemos aí a fita do Moro, a apreensão do celular do presidente, a carta do general Heleno, a fala do Weintraub. E esses são os assuntos que nós vamos tratar aqui hoje. E antes que damos início ao assunto, eu vou compartilhar uma palavra com vocês. O ensinamento de Jesus que nos diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Mateus 6,34. Aqui Jesus ele nos ensina que todos os dias nós temos as nossas preocupações, cada dia traz a sua própria problemática, né? Traz os seus problemas diários. Então não se preocupe com o dia de amanhã, se preocupe com o dia de hoje. Cada dia nós vamos tratar de um problema, de uma situação, e não estejamos sofrendo já antecipadamente pelo dia de amanhã. Ok? Então vamos aí ficar com a vinheta e logo nós voltamos para estar falando sobre esses assuntos. Beleza? Ok, voltando. Bom, eu coloquei aí alguns prints de um vídeo da frente do Planalto hoje, aquele monte de pessoas ali para demonstrar o seu apoio ao presidente, e o presidente ali com aquelas pessoas retribuindo o carinho e a atenção que as pessoas têm devotado a ele. A primeira coisa que nós devemos ressaltar é que nós não vemos isso no Brasil. Nós não vemos esse tipo de manifestação em tantas situações aí em que o establishment totalmente contra o governo, né? O Congresso, o STF e a mídia se colocando contra o governo, e a população, o povo brasileiro, se levanta a favor do governo. Então, a quem né, esse establishment acredita que estão servindo? Né, os interesses deles próprios e não os interesses do povo, porque o povo demonstra estar com esse governo. O povo acredita, né, acredita a sinceridade do governo, acredita que esse governo está no caminho certo. Eles veem, né, esse governo como um governo coerente, um governo íntegro, e ao contrário nós temos, né, uma oposição que é totalmente contra o governo, que faz de tudo para derrubar esse governo. Nós temos aí uma Suprema Corte que, né, se junta com essa oposição, tramando aí formas para tentar derrubar esse governo, né? E nós temos uma mídia que não se cansa de levantar, né, situações para tentar cavar aí uma forma de destruir o governo, e nada mais do que isso. Temos tido aí várias construções narrativas aí para provocar uma queda do governo,
mas todas essas quedas têm sido frustradas. E eu acredito que o que mais indigna essa mídia é o povo estar do lado do governo e o quanto eles também ao mesmo tempo estão cegos, que não conseguem ver, né, que o povo, né, apoia esse governo. Esse governo ele foi eleito por esse povo contra todas as circunstâncias e o povo quer esse governo. Então esse que é o grande entrave, esse poder aí que se levanta para derrubar o Bolsonaro em todas as formas. E agora o ex-juiz, né, Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, ele foi apenas mais uma peça aí nesse tabuleiro, digamos aí, né, um peão aí que foi usado aí para tentar uma forma para cavar aí uma narrativa para poder derrubar o Bolsonaro. E o Sérgio Moro, ele dizia que tinha a fita da reunião ministerial como uma prova, né, de interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal e nos processos da Polícia Federal. Essa fita ficou durante vários dias aí sendo noticiada que realmente o Bolsonaro estava fazendo essas interferências, e quase 2 horas de gravações e não viu nada além do que uma reunião de um chefe de Estado, né, com seus ministros de Estados. E a única questão aí que nós vemos ali um pouco mais de, vamos falar assim, contundente, é o governo, né, aliás, o presidente cobrando insensivamente ali os ministros, para que os ministros se posicionem a favor do povo que elegeu esse governo, né, contra as prisões que estão sendo feitas em praça pública, impedindo o cidadão de bem no seu direito constitucional de ir e vir, né, os abusos de poder e o autoritarismo de governadores e prefeitos, né. Então toda essa situação que nós temos vivido aí, pessoas sendo algemadas, sendo presas, tentando trabalhar, pessoas sendo algemadas, sendo presas porque estão indo à praia, pessoas algemadas sendo presas porque estão numa praça ao ar livre. Então, assim, situações que absolutamente absurda dentro de um Estado democrático de direito, e esse abuso de poder vinha acontecendo, e nós tínhamos um ministro da Justiça totalmente isento, alheio à situação, que não tinha a preocupação, não tinha um olhar voltado para o sofrimento da população. E assim, isso trouxe essa indignação ao Bolsonaro, por isso ele foi tão incisivo ali, né? E com relação também ao que ele queria, que era a troca da superintendência da Polícia Federal. É uma prerrogativa do presidente escolher, né, os superintendentes. Havia ali um acordo entre ele e o Sérgio Moro de que essa superintendência seria uma escolha do Sérgio Moro, só que a escolha do Sérgio Moro, que era o Valejo, ele não vinha, de certa forma, aí fazendo um bom trabalho, né, porque até nós vimos que as investigações estavam paradas, né, tantas coisas aí acontecendo, e a Polícia Federal ela estava sendo parada. E havia também uma cobrança dos delegados, dos superintendentes aí da Polícia Federal, né, de que eles não estavam satisfeitos com a coordenação que eles estavam tendo. Eles, né, estavam vendo que realmente estava sendo bloqueado o trabalho deles. Então, assim, a pergunta que nos faz é: por que o juiz Sérgio Moro se posicionou contra a troca, sabendo que não estava satisfeito o Bolsonaro com o Valejo ali na superintendência da Polícia Federal, né? E por que a apatia dele com tantas situações acontecendo? Porque ele não se posicionou em nenhum momento. E com relação à fita,
a fita não tem absolutamente nada, né, que comprometa o presidente, né? E a única coisa que a mídia conseguiu achar, né, foi a postura do Bolsonaro, né, e de alguns ministros com relação a questões do palavreado, um palavreado chulo, um palavreado né, de baixo calão, como costuma o vulgo popular falar. No entanto, o que isso tem a ver, né, com a questão do governo, né? Eles estavam numa reunião fechada, não era uma reunião aberta ao público, e ali eles têm um espaço de liberdade para eles falarem da forma que eles quiserem. Qualquer um que já esteve em reuniões de empresa ou, né, qualquer outro tipo de reunião com pessoas seculares aí, pessoas que não servem a Deus, sabem que isso é infelizmente comum, né? Embora eu particularmente não gosto, né? Não gosto dessa postura. Eu acho que essa postura é uma postura de extrema pobreza, vamos falar assim, de espírito, uma pobreza linguística, inclusive, né? O uso do palavrão, mas há aqueles que gostam, eu não posso, né, interferir nisso. E aí quero falar para os irmãos em Cristo, né, que estão de certa forma aí atirando pedras no presidente, alegando que ele é um cristão, que ele é um homem de Deus. Sim, ele é, né, um cristão, mas Bolsonaro ele nunca se pronunciou ser evangélico, né? Ele diz ser um cristão, mas ele confessa a fé dele como uma fé católica, tá? Então, não estou aqui defendendo essa postura dele, mas estou dizendo que há um engano aí, alguns irmãos aí tecendo aí uma narrativa totalmente equivocada, dizendo que por ele dizer cristão, né, ele não deveria ter essa postura. Não deveria ter essa postura não por ser cristão ou não, né? Não deveria ter essa postura porque é uma postura que, né, não agrada. A bem falar, não é isso que denigre o governo. Por quê? Porque nesse momento nós podemos ver uma reunião de governo que você não vê falar de mensalão, você não vê falar de petrolão, você não vê falar de nenhum tipo de corrupção, né? Esse é um governo que há 500 dias, né, nós estamos aí chegando aí a 515 dias de governo sem denúncias de corrupção, e isso não é falado, né? Isso não é mostrado, e é um governo que não existe corrupção. E aí, porque não existe corrupção, porque não conseguem acusar ele dessa questão, eles levantam narrativas sobre qualquer outra coisa que ele faça para ter aí um gancho para, né, desmoralizar, desconstruir a sua imagem. Aí, como a questão da fita, né, não trouxe nenhuma prova, né, que aliás eu acredito que isso deveria trazer um processo aí até para o Moro, né? Hoje o Moro é um cidadão como qualquer outro qualquer, ele não tem as prerrogativas de juiz, ele não tem as prerrogativas de um ministro de Estado, então ele é um cidadão qualquer e, né, dentro disso ele levantou falsa acusação ao governo, embora que ele mesmo ainda diga que ele não imputou o crime ao governo, não quis imputar nenhum crime, né, mas de certa forma ele fez uma ilação de crime, né, e assim, né, eu acredito que o certo seria ele responder um processo aí, né, até por falsa denúncia aí de crime. E não contente com isso, aí o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal faz um pedido de busca e apreensão do celular do presidente, que aí sim é algo, né, sem precedentes, uma decisão totalmente arbitrária, né? O presidente da República ele tem imunidade, ele tem
com certeza o seu direito à privacidade, e isso não pode ser quebrado aí apenas por uma decisão de um juiz, né? Nem de um juiz da Suprema Corte do Tribunal, né? Então, tanto é que, né, o general Heleno ele se posicionou rapidamente e deu uma resposta bem cabida aí para, né, de certa forma aí interromper essa ação do senhor Celso de Mello. O que nos leva a entender aí por que essa questão, né? Por que tantas investidas aí de abuso de poder contra a instituição da Presidência da República? Qual que é a intenção aí do Supremo Tribunal Federal? Né? Isso que é uma pergunta que deve ficar aí para nós, né? O que eles estão querendo? Porque não há nenhum tipo de denúncia crime, não há nenhum tipo de denúncia, nenhum fator que leve a acreditar que esse governo está envolvido em algum tipo de esquema ou algum tipo de corrupção, né? Então o que eles estão querendo, o que eles estão buscando? Então essa é uma questão que nós devemos levar em consideração, entendendo que, né, está havendo aí um abuso da parte do STF em todas as intervenções que ele tem feito dentro da Presidência da República, e, né, que aí, né, cabe sim de uma certa forma aí para garantir a estabilidade aí, né, a posição do general Heleno na sua carta, ao qual ele se coloca aí na defesa do presidente, dizendo que né, essa atitude aí ela é totalmente arbitrária e inacreditável, né, como ele disse, e caso, né, isso proceda, ele vai, né, tomar as atitudes cabíveis com relação a essa ação do Supremo Tribunal Federal, e que isso vai causar aí uma instabilidade nas instituições. Na verdade já vem causando, né? O STF eles estão esticando a corda aí, né, das relações dos poderes, eles estão esticando essa corda e, né, essa corda ela uma hora ou outra vai arrebentar, e quando ela arrebentar aí, né, é que nós vamos ver o que vai causar aí em todo o cenário político do país. A priori, né, o recurso que o governo tem é invocar o artigo 142 da Constituinte, aonde ele aciona as Forças Armadas como poder moderador, que, né, pode intervir nessa situação para estabelecer a ordem entre as instituições, tá? Então, assim, por último aí a fala do Weintraub, né, na reunião, na fita da reunião, nós vimos ali o Weintraub fazendo ali um desabafo, né, e chamando, né, alguns políticos, alguns parlamentares de vagabundo, que deveriam ser colocados todos na cadeia, e a começar pelo Supremo Tribunal Federal. E isso aí trouxe uma indignação aí aos ministros do Supremo, e muitos agora estão até pedindo a saída do Weintraub do governo. O que acontece? O que está sendo cerceado aí é o direito de opinião. As pessoas têm direito de opinar, de expor a sua opinião. O Weintraub ele tem sido um dos ministros aí que mais tem sofrido ataques aí de todas as maneiras aí, da mídia como do Congresso, né? E muitas situações aí têm sido aí acachapantes aí, com o desrespeito até com a pessoa dele, né? Ele tem sofrido aí muitos ataques, né? E acredito que, assim, por ele ser um homem de conhecimento, ele esperava uma outra posição do Supremo Tribunal Federal,
que é a posição que está na Constituição, que o Supremo Tribunal ele é um guardião da Constituinte, e o que nós temos visto é o próprio Supremo Tribunal Federal rasgar a Constituinte em vários momentos, né, quando toma decisões aí que são totalmente arbitrárias, né? Esse Supremo Tribunal que hoje ele não tem representado o povo brasileiro, não tem representado aquilo, né, que as pessoas esperam do Supremo Tribunal, e não a instituição, né? Nós não estamos falando da instituição, mas estamos falando de membros do Supremo, né? Pessoas que estão ali para servir interesses de outros, né? Temos visto aí vários tipos de abuso de poder da parte do Supremo Tribunal Federal, ao qual tem trazido aí as pessoas aí em inúmera indignação e causando aí um certo desconforto, né, na área jurídica, e a população tremendamente aí rejeitando esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Um certo balanço desse fim de semana, né? Mais uma vez a população indignada indo à porta do Palácio demonstrar apoio, né, ao Bolsonaro, a demonstrar apoio à equipe ministerial e mostrar a sua indignação com os outros dois poderes, né, tanto com o STF quanto com o Senado e contra a Câmara dos Deputados. E nós temos decorrido aí, né, esses dias todos aí com toda essa problemática, e precisamos aí realmente de muita posição, né? Nós que somos cristãos está orando todos os dias aí, apresentando né, os nossos governantes aí ao Senhor, e crendo que de alguma forma o Senhor vai intervir, vai operar, né, a favor de nós como povo, né, mudando algumas coisas, né, que tire aqueles que precisam ser tirados, que aqueles que estão ali para defender o interesse do povo, né, permaneçam e que consigam ali cumprir o propósito para o qual eles estão lá, ok? Né, então vamos estar aí firmando o nosso pensamento nisso. Chegamos até aqui, né, e vamos continuar e nos posicionando, né? Eu sei que muitos aí não são de acordo nem a favor do jeito do presidente, mas esse é o presidente que nós temos hoje, né? E ele tem demonstrado preocupação com a necessidade da população, ele tem demonstrado preocupação com a situação da população e tem lutado e tem brigado por isso. Precisa ver que as coisas não estão acontecendo, não porque ele não tem feito a parte dele, porque os outros têm impedido, né, que esse governo venha fazer a parte dele, ok? Então, era isso que eu tinha compartilhar com vocês hoje. Quero agradecer a todos aí pelo acompanhamento dos vídeos. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Deus, paz e família. Valeu!